Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos então com mais uma capacitação do Capacita 360. Dessa vez vamos falar um pouco mais sobre criar uma empresa própria, como é que funciona para incubação, mercado de startups. A gente está aqui para conversar com ele, e aí eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouquinho mais da empresa que ele trabalha. Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiramente, obrigado, Augusto e, enfim, o pessoal da organização aí do Capacita pelo convite. Eu comentei com o Augusto agora, de última hora, eu tô com uma internet que ela tá meio... Eu não confio muito nela. Eu fiz aqui uma de última hora, que vamos ver se vai rolar. Vim para um fundo aqui meio estranho, aqui, aquele quadro é muito casa de praia, né? Mas pelo menos eu consegui ficar perto do da internet aqui para ver se a gente consegue manter o vídeo aberto. Se complicar muito, a gente fecha de novo. Gente, prazer falar com vocês um pouquinho sobre a Prix. A ideia é a gente, enfim, validar. Tem muita coisa que a gente acaba ouvindo, enfim, quando se fala em startup, e esse mercado que está super na moda de se falar, né? Investimentos gigantescos, enfim. Eu trouxe um pouquinho da lógica de, primeiro, de forma geral, o que significa, enfim, esses vultuosos volumes de dinheiro fluindo de um fundo do Japão para dentro de uma startup brasileira, o que significa, o que está por trás daquilo, o que aquele pessoal já teve que passar para chegar ali, o que eles estão validando, o que eles estão... Então a ideia é a gente trazer um pouco disso e aí depois contar brevemente o case da Prix e aí fazendo essa associação então com essa coisa mais, sei lá, se a gente pode chamar de teoria, né? Então eu preparei aqui alguns slides, deixa eu ver se a gente consegue, vou compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se vai rolar aqui, pessoal. Eu só preciso, não sei se no Zoom eu não devo ser autorizado a isso, né? Eu acho que tu tenta, que acho que tu já consegue, mas qualquer Deixa eu coisa ver. avisa. Aí, Tá. Entrou aí? entrou, estamos vendo bem. Tá legal. Então vou fazer o seguinte, eu vou ficar na palestra aqui que deu. Gente, então, a provocação aqui é um pouco desse, imagino que quem gosta, enfim, quem está aqui já tem uma predisposição a gostar do tema, né, empreendedorismo, enfim, aquela lógica do oceano azul, que se fala muito, encontrar aquele mercado, encontrar aquela oportunidade, mas depois que se encontra essa parte, acho que nem sempre a gente está atento, né, depois que se encontra ainda tem muita coisa para fazer, né, o case da Prix é um case de oceano azul, se é que a gente pode, né, chamar assim. A gente encontrou, de fato, nós estamos hoje no mercado em que, dentro do mercado nacional, pelo menos, não existe competidor, enfim, tem algumas particularidades, porém tem muita... Oh, perdão, gente. Deixa eu desligar aqui. Porém, muita interferência, enfim, de outros fatores que vão contribuir ou não para a coisa começar a acontecer, né? Então, a ideia é essa. Pô, encontrei o Oceano Azul, muito bem, mas e agora? O que a gente faz? Como que a gente avança nisso? Eu, em outras palestras que estive na posição de ouvinte, sempre vi que o pessoal se apresentava, então preparei aqui rapidamente um slide só para falar um pouquinho, né? Meu nome é Bernardo Queiroz, eu sou co-founder e responsável pela área comercial da Aprix. Eu tenho 26 anos, eu sou formado na engenharia de produção da URGS, então o pessoal da IPR aqui, estive na IPR, né? Fui membro da IPR, eu sou gremista fanático, então botei ele também, que é importante a gente salientar isso sempre. Alguns high points ali, enfim, desde o início ali da minha trajetória mais pós-colégio, tive um envolvimento bem forte com o empreendedorismo, gosto muito, né, da lógica, do risco e do envolvimento que demanda. Então, logo no início da faculdade, junto com alguns colegas, a gente começou a Invita, que foi uma microempresa ali, que a gente desenvolveu um produto inspirado em um produto que anteriormente a gente tinha feito numa mini empresa no colégio, projeto mini empresa lá. Então, pegou esse mesmo produto, depois transformou ele numa empresa. Logo em seguida, entrei na IPR Consultoria, lá no início da minha trajetória na URGS, fiquei por cumprir o antigo ciclo da IPR, né, de 1 ano e meio de trabalho. Fiz a diretoria comercial e saí. Saindo da IPR, fui fazer um período de intercâmbio, fiquei por 6 meses em Firenze, na Itália, né, fazendo um período de estudos por lá, 8 meses na realidade. Fui ver a Aurora Boreal na Islândia, que eu também acho sempre legal de falar, foi muito bacana, foi nesse período também. Retornando de lá, logo, enfim, uma coisa muito encadeada na outra, assim, a gente já retornou, eu fui direto para o Missalva, que é uma startup que eu acho que muitos devem conhecer aqui, quem já se complicou em cálculo, principalmente, ou física, ou
equações, seja lá o que for. E aí, cara, nesse período de Me Salva, eu brinco, enfim, que eu recebi uma ligação da França que mudou minha vida, né? Então, essa ligação da França nada mais era do que um colega meu de graduação, que estava naquele momento fazendo a dupla diplomação em Grenoble. Ele me ligou porque ele estava retornando para o Brasil no próximo mês, estava com uma ideia de negócio. Esse colega, o Guilherme Zonasi, que é o nosso CEO da Aprix, e a partir dali, então, a gente começou esse trabalho que é o que vem sendo feito até hoje, né? Então, realmente foi uma ligação que mudou bastante coisa, né? Eu saí do Me Salvo, né, um pouco depois, e aí a gente começou o trabalho na Aprix. Bom, gente, sem me prolongar muito aqui, vamos falar um pouquinho só da agenda, o que eu imaginei, então. Eu vi até que, acho que o Thiago tá por aí, eu fui falar com ele, porque eu vi que na divulgação eu vi o termo incubação, pré-incubação, enfim. Não sei se eu estou rompendo aqui com expectativas ou desalinhamentos eventuais, mas a ideia é que a gente falar um passinho um pouquinho mais para frente. A incubação e a pré-incubação, elas são partes ainda muito incipientes, né, nesse processo. A gente até teve contato com a incubadora aí da URGS, enfim, o Ribeiro nos indicou, mas acho que vale a gente dar um passo um pouquinho mais para frente, porque aquele processo é algo ainda muito incipiente, de repente não é tão atrativo da gente bater um papo sobre. Então, o que a gente vai falar aqui? Desafios de uma startup, de forma genérica, né? Eu vou falar um pouquinho, principalmente do Steve Blank, ali aproveitando a deixa do Steve Blank, que é um cara que, enfim, se alguém gosta do tópico empreendedorismo startup, vale a pena ir atrás do conteúdo dele, aproveitando a deixa dele para a gente esclarecer algumas questões sobre uma lógica de negócio que é muito diferente entre startup e uma empresa normal, né, entre aspas aqui vamos falar, uma empresa uma empresa que desde o início está preocupada em gerar caixa, em gerar resultado para os seus acionistas, em ter uma sustentação, uma pequena empresa, uma PME que o pessoal fala. Então, tem uma diferença ali que a gente vai salientar no início. Depois a gente bate um pouco naqueles termos, bootstrapping, funding, o que isso significa na prática, que impacto que isso tem no negócio, como a gente né, interpreta cada uma dessas questões dentro da lógica de um crescimento de uma startup. Por fim, alguns avanços, assim, existem alguns milestones bem definidos, enfim, eventualmente algumas discordâncias, mas no geral são momentos de uma startup que são bem definidos e que vale a pena a gente bater, justamente para depois a gente entrar no case da Aprix e aí eu explicar primeiro, bom, o que é a Aprix, né? Os dilemas que a gente teve, enfim, durante a formação da empresa, os avanços. Então eu quero justamente fazer a relação com aquilo que a gente vai ver na primeira parte aqui, como a gente teve esses avanços que foram apontados inicialmente dentro da lógica da Aprix, assim, dentro do nosso negócio. Então a ideia é realmente ver, né, na vida real, como isso aconteceu conosco. A Prix é uma empresa jovem, mas acho que a gente já tem alguns pontos que são bacanas de mencionar. E por fim, enfim, high points ali, pontos principais que a gente, assim, se for para sair aquela boa, né? Se for para sair com 5 coisas desse bate-papo, que sejam esses 5 ou algo próximo disso. Gente, assim, não sei a estrutura como ela foi pensada, eu agora não consigo ver quantas pessoas tem, mas acredito que sejam ali em torno de umas 15. Eventualmente surgirem dúvidas assim, ao longo do caminho, acho que podem me interromper, não vai ter nenhum grande problema. Né, vamos tentar dar alguma dinamicidade, porque senão fica aquela coisa muito monólogo aqui, pode ficar um tanto cansativo. Beleza? Então, começando, né, falar um pouquinho disso, não tem como não falar do Steve Blank, né? Aquela definição dele de que basicamente uma startup é uma organização temporária, né, tentando procurar um modelo de negócios repetível e escalável, né? Ele fala até, tem alguns momentos que ele fala de um modelo um tanto quanto caótico no início, né, uma organização um tanto quanto caótica no início, tentando encontrar esse modelo que a gente consegue, a partir de um determinado momento, repetir e, principalmente, uma vez que a gente repete, escalar, porque é assim que essas empresas são designadas para funcionar. A partir dessa afirmação do Steve Blank, a gente consegue fazer uma primeira separação. E nessa separação, o que eu quero falar um pouquinho sobre? O que difere, o que é uma startup, mas também o que não é uma startup, né? Tem coisas que a gente consegue definir melhor, às vezes, falando o que não é. Então, para isso, a gente gosta desse espectro, assim, vamos considerar que isso aqui seja um espectro de extremos, tá? Num extremo, a gente tem uma startup, que seria uma empresa focada né, um produto, né, em uma entrega que se repete, né? Ou seja, um produto que a gente está entregando várias vezes, usando termos como churn, então,
aquele produto, eu boto um cliente para utilizar aquele produto, que pode acontecer que aquele cliente vai desistir daquele produto, isso é um churn, que caracteriza um churn. Então, são métricas diferentes de avaliar o resultado dessa empresa. O CAC e o LTV, não sei se o pessoal está familiarizado, mas o CAC seria o custo de aquisição de clientes, enquanto que o LTV é o lifetime value, né, do cliente. Então, quanto tempo esse cara fica conosco, quanto ele deixa de receita para a empresa, também são métricas muito associadas ao modelo de negócio escalável, porque aí a gente consegue ver, beleza, quanto está me custando trazer um cara e quanto eu preciso que esse cara, e quanto ele está me deixando. Então, né, essa conta ela tem que fechar. A gente idealmente tem que ter um CAC, né, no longo prazo, pensando assim, que seja menor do que o lifetime value, né? Senão o negócio não para em pé. E idealmente o pessoal fala que esse lifetime value tem que cobrir o CAC, enfim, né, referências aí dentro dos primeiros 12 meses é o que se fala no geral e no mercado. O quarto ponto ali de uma startup, a gente fala bastante de escala, né? Então esse é um ponto que entra bastante no contexto do negócio de startup. Produto repetível, né? Algo repetível, escalável, a gente consegue botar muita gente. A gente não pode ajustar cada botãozinho para cliente, porque isso não dá tempo, isso não é produtivo. E aí, por fim, a gente fala normalmente de uma receita, uma mensalidade, enfim, pode ser por uso, mas de forma genérica, vamos considerar uma mensalidade para usar aquele produto. Beleza, agora vamos olhar o que não é uma startup, né? Porque existe do outro lado um serviço que é uma consultoria, eu usei a imagem de uma consultoria para botar um antagônico aqui, que é justamente o oposto, né? A gente está falando de um nível de customização, um nível de, né, não é um produto, é um projeto, né, de forma geral, ele tem início, meio e fim, a startup lá do outro lado, cara, no limite eu quero que o meu cliente instale o meu produto e nunca mais pare de me pagar e usar aquele produto, né? Ele vai para a eternidade. A consultoria não, ela normalmente, a consultoria está associada a um projeto com início, meio e fim. A própria precificação, né, enquanto que lá a gente tem uma mensalidade, na consultoria a gente faz uma lógica de hora consultor, enfim, então tem toda uma questão de né, alocar essas horas do consultor. Quanto mais projetos a gente vende, mais consultores a gente tem que ter, né? Então tem todo um limitante aí que é o recurso e que na startup isso não se observa tanto. Aqui eu coloquei como antagônico o valor do projeto versus os custos, né? Então, quanto que aqui o CAC tem que se pagar em relação, o LTV tem que cobrir o CAC, aqui a gente está falando de um valor de projeto que tem que cobrir os custos de operação daquela empresa. Mas esse espectro aqui, ele não só é legal para a gente refletir um pouquinho sobre a diferença, né, de cada um desses negócios, e não que tenha um negócio, enfim, certo ou errado, a gente, né, não é essa a lógica, mas é para pensar um pouco, porque isso aqui lá depois a gente vai, na hora que a gente falar um pouquinho dos dilemas da Prix, esse foi um dilema que nos apareceu muito, assim. Cara, desde o início a gente começou a falar a gente foi convidado a participar de um momento de aceleração lá de startups, uma aceleradora aqui da região sul nos convidou, e a gente foi lá sem nem ter um produto, sem nem ter nada, sem nem ter cliente, só fomos com a ideia. E aí, pô, os caras estressaram um monte a ideia, a gente explicava o que era uma tecnologia de pricing, enfim, mas os caras falavam, tá, mas espera aí, vocês querem vender uma tecnologia pronta, empacotada, aí vocês são uma startup, ou vocês são uma consultoria? E na prática a gente não sabia, né? Então, porém, chegou um momento que, pô, a reflexão que foi feita foi o seguinte, beleza, isso aqui são extremos, mas entre esses dois extremos, existe ainda uma infinidade de possibilidades, de modelos de negócios, né? A gente não precisa encaixar exatamente numa caixinha ou na outra. Somos uma startup, um produto mega escalável ou uma consultoria. Existem possibilidades da gente adequar isso. E é um pouco desse desafio que a gente fala, que o Steve Blank está falando aqui, né? A gente tem que encontrar esse meio termo enfim, tem que ser o meio termo que nos permita escalar. Tá? Bom, e aí, até em função disso, assim, né, existem formatos, né, startups que de repente têm um modelo que se demanda mais investimento e, portanto, maior escala, precisa ter aquele winner takes all, né, aquele mercado que, sei lá, Uber vai fazer muito isso, né, tem que atacar o mercado, gastar muito dinheiro e dominar o mercado. Enquanto tem outras que enfim, a gente pode considerar que não precisa ser tão agressivo assim, o negócio por si só, ele tem espaço para mais players, enfim. Por que isso é interessante, essa reflexão, quando a gente pensa, beleza, vamos assumir que estamos tratando de um modelo de negócio de startup. Porque dentro ainda desse modelo de negócio de startup, né, considerando aquele espectro, a gente vai ter possibilidades diferentes. E dentro dessas possibilidades, a gente tem demandas diferentes. Demanda por recurso, demanda por, enfim,
precificação, demanda por tamanho de mercado, demanda por tudo isso a gente vai ver que vai variar de acordo com o modelo de negócio e o tamanho projetado para essa startup, tamanho do mercado, enfim, tudo isso. E aí teve um conteúdo bacana que a gente teve acesso recentemente, que ele meio que traduziu um pouco justamente dessa diferença, né, entre empresas que precisam de né, são uma necessidade de capital agressiva, precisam de um modelo de negócio. Aí a gente está falando principalmente de startups aqui, tá? Mas ainda dentro dessa lógica de startups, modelos de negócio que demandam maior investimento, enquanto, por outro lado, a gente tem modelos de negócio que não, que são empresas que podem ter um crescimento menos agressivo, porém elas conseguem fazer isso eventualmente sem uma necessidade tão grande de capital. Também são interessantes, né? Poxa, não precisa gastar tanto dinheiro para conseguir retornar ali um bom investimento para o nosso, enfim, investidor, seja lá o que for. Aqui a gente tem, enfim, a diferença fica unicórnio de um lado e camelo do outro, né? Empresas unicórnios são aquelas empresas que vão, acho que não cabe a gente falar exatamente cada ponto, mas alguns pontos interessantes. A gente consegue ver aqui, ó, nesse gráfico, uma unicórnio, primeiro, a aspiração de crescimento dela, um crescimento realmente muito exponencial, né? Algo muito agressivo, enquanto que aqui do lado, uma empresa camelo, ela pode ter seus ciclos de crescimento, né? A gente consegue ver isso nessa curva. Quando a gente olha para essas curvas, a gente também automaticamente os olhos caem nessa daqui, né, que é a curva de investimento, de queima de caixa, de investimento de recursos. Então, um unicórnio, por ser um mercado que a gente demanda um crescimento acelerado, que a gente demanda uma competição mais agressiva, acabam aparecendo curvas de queima de caixa mais, né, vales maiores aqui, enquanto que lá do outro lado, olha o que acontece aqui. De repente, uma empresa que ou ela pode nem queimar, ou eventualmente ela pode queimar menos, né? Tem coisas que chamam a atenção aqui. Aqui embaixo a gente tem alguns cases dos dois lados. Então aqui tem a Vitex, Hotmart, Max Milhas, são empresas que não necessariamente cresceram queimando muito dinheiro, enquanto aqui a gente tem Nubank, 99, iFood, enfim, Quinto Andar, empresas que realmente têm aportes, que vocês com certeza já viram por aí, que enfim, né, chamam a atenção, né, são valores muito grandes. O que é interessante a gente falar aqui? Existem termos, né? Por exemplo, aqui a gente está falando de um cash burn, né? Pessoal, empresas mais agressivas, com lógica mais de queimar dinheiro. Do outro lado, a gente fala de bootstrapping, né? Que são empresas que, por exemplo, a própria Prix, até hoje, na realidade, é uma bootstrapping, né? Uma empresa que consegue crescer com os próprios recursos. A gente recebeu um aporte lá no início, mas hoje já crescemos com próprios recursos, já estamos gerando caixa, enfim, tem algumas avaliações que são feitas sobre o quanto vale a pena a gente investir ou não, mas aqui a gente está falando então de dois termos que aparecem bastante. De um lado, né, cash burn, enfim, do outro lado, bootstrapping. Para a gente, né, refletir um pouquinho sobre isso, ó, aqui o endgame, aqui, ó, profitability, enquanto aqui do outro lado, exit enfim, evento de liquidez, né, o pessoal ser adquirido ou um novo funding. Eu trouxe aqui dois exemplos, né, super recentes, na realidade, a Todo Cartões, acho que o pessoal da produção, principalmente conhece o pessoal da Todo Cartões. Ontem essa notícia, que eles foram adquiridos por uma empresa de fora do país, lá. Todo Cartões, para quem não conhece, é uma empresa de gift cards, que é do pessoal que era da engenharia também, enfim. É uma empresa bootstrap, pelo menos até onde eu sei, talvez eu possa estar me confundindo aqui, mas pelo que eu botei aqui, pelo que eu lembro, é uma empresa que até então não tinha um investidor, não, um fundo, alguém por trás. Cresceu com as próprias pernas, uma empresa de 10 anos, cresceu bem e foi adquirida, né, um case super de sucesso. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, a Olist, uma empresa que está, né, cash burn ali. Essa daqui é a série D da Olist, marquem esse termo aqui, série D, 310 milhões, olha o que eles vão fazer agora. Estratégia agressiva de aquisições. Os caras vão meter dinheiro, vão atrás. A Olist é um marketplace para pequeno varejista que, enfim, já recebeu ano passado, recebeu série C, que foi também mais de 100 milhões. Então, são os caras que estão indo muito agressivos para o mercado. Todo Cartões, 10 anos de crescimento. A Olist está recebendo isso aqui com, acho que eles têm 4, 5 anos. Assim, enfim, as escalas são muito diferentes, né? A lógica de crescimento é muito diferente. Tudo é mais vultuoso quando a gente fala de empresas que acabam
chegando nessa lógica aqui de crescimento mais acelerado, né? Mais fundeado, que os startupeiros falam. Avançando um pouco mais, a gente fala um pouco sobre estágios de uma startup, que eu acho que é bacana da gente ter também bem desenhado. Isso aqui é o último slide aqui dessa contextualização de pré-case da Aprix, tá, gente? Tem um pouco de divergência ali, até botei uma fonte que ajuda a entender isso. No final da apresentação eu tenho ali os links das fontes, enfim. Mas aqui existem algumas divergências quanto a... Não tem muito determinado o que é uma startup que está num estágio seed e o que é uma que está no Series A ou Series B. Isso varia muito, os cheques mudam. Tem pessoal que fala, não, se tu recebe, sei lá, 5 milhões de dólares já é um Series A. Tem pessoal que fala que não, que ainda é seed. Então, mas no geral, tá, os milestones ali, os pontos de validações que devem ser feitas em cada estágio de crescimento de uma startup, eles são mais ou menos um consenso. Tá? Então, aqui a gente tem o tempo, né, o desenvolvimento dessa empresa, e aqui eu coloquei faturamento, mas poderia ser até uma outra grandeza, poderia ser... Bom, faturamento traduz bem, mas enfim, usuários, tem, né, o pessoal... O que importa é basicamente essa curva aqui. Essa curva, às vezes, ela pode ser contra alguma outra coisa, outra grandeza aqui. Mas faturamento é o que traduz bem, né? Então, vamos pensar numa empresa que começou aqui, né? No tempo, isso aqui seria, tempo zero. É uma startup que começou aqui. Ela está num estágio seed, enquanto ela estiver validando alguns desses itens. Por exemplo, primeiro de tudo, ela precisa saber se existe uma dor, né? Ou seja, se aquilo que ela está se propondo a resolver, de fato é uma dor, né? De fato, é algo que demanda ser resolvido. Aí o pessoal, bom, desenvolve aquela primeira versão lá do MVP, né? Então, o primeiro, né, teste muito simples e bota embaixo do braço isso e precisa para o mercado para ver o que está acontecendo, para ver se realmente é uma dor e se aquilo que a gente está pensando em desenvolver atende, né? Ou pelo menos, num primeiro momento, aponta a atender a dor. Beleza, pô, validamos que tem uma dor e validamos que, de alguma forma, o produto atende. Outros pontos que começam a aparecer aqui no seed, cara, a gente consegue vender. Porque, né, nesse primeiro momento, o que acontece muitas vezes existe uma dor, tu vai falar com o pessoal fala que existe, tu vai falar com o cara fala, não, eu pagaria por isso, sabe aquela pesquisinha, não, tu vai, beleza, mas na hora de realmente assinar ali, assinar o contrato, né, depositar o dinheiro, é outra história, né? Então, uma coisa é a gente fazer aquela pesquisa e perguntar e o cara fala sim, a gente sofreu isso muito na Prix, depois é para contar um pouco mais. A outra é realmente a gente assinar esse cara, faturar esse cara, né? Então, pô, conseguir vender um que seja, dois, enfim, algumas vendas ali me mostram, pô, que eu encontrei uma dor, eu estou conseguindo resolver essa dor e o pessoal está disposto a pagar por isso, né? E aí, bom, em torno disso, né, dessa validação, que tudo começa a acontecer, né? Porque aí a gente entende que a gente está resolvendo um problema real, né? Isso o pessoal fala muito, é um problema real? Bom, é um problema real. Aí o time começa a crescer, né? Então, aqui nesse primeiro momento, o Steve Blank, até eu acho que eu botei ali a fonte, né? O Startup Owners Manual, que é o... Deixa eu voltar aqui, ó. Esse daqui, ó, Startup Owners Manual, ele também tá lá na lista depois. Esse é um livro que o Steve Blank fez, que ele é literalmente um manual para alguém que quer começar uma startup. Então, assim, sei lá, se tem alguém aqui que quer, anota isso aqui, pelo amor de Deus, e vai ler isso aqui. Vale muito a pena o cara dar um passo a passo assim, de coisas que tem que fazer. E aqui no CIDA ele fala muito, cara, get out of the building, assim. Vai pra rua, vai falar com pessoas, vai validar o teu produto, vai ouvir o que o pessoal tem para te contar, porque é o jeito que tu vai conseguir, né, de fato, ver se faz sentido tu desenvolver esse negócio. Bom, se, beleza, conseguimos validar isso aí. Esses estágios, tá? Não são só estágios em relação... É o estágio de vida de uma startup, mas também é o estágio que o pessoal chama na hora de falar de uma rodada de investimento. Então, vocês vão ver, capta um Series A. Né? Startup tal capta um Series A. Ela está nessa etapa aqui, Series A, captando um dinheiro para fazer isso aqui. Né? E chegar no Series B. Depois ela vai captar o Series B para fazer isso aqui e chegar nos próximos. Então, esse é um pouco da lógica que o pessoal fala hoje em dia. Series A, o que a gente está falando? Bom, pagam por isso. Realmente, lá no início a gente conseguiu vender, beleza. Um MVP ali, tudo certo. Mas agora a gente tem que encontrar o tal do Product Market Fit. O que é isso? Cara, lá no início a gente tem Early Adopters, que o pessoal chama, né? São os caras que, num primeiro momento, vão conhecer o Steve Blank fala disso também, vão conhecer
o teu produto, esses caras, eles têm a dor, eles são os primeiros a pagar, são os early adopters. Cara, tem um monte de problema no teu produto, o cara te pede uma coisa, tu fala que vai entregar, no fim das contas entrega outra. Assim, tem um monte de dificuldade ali, mas é um cara que está acreditando muito naquilo. A ideia de resolver aquele problema para ele é o suficiente para botar fé em ti ali, tu é um cara que vai validar muita coisa, tu vai ter muita relação, beleza. Agora, no Series A, a gente começa a falar, bom, temos que ter validado esse Product Market Fit. O que significa isso na prática? Cara, eu preciso ter realmente um mercado disposto a pagar por isso, não é aquele meu early adopter. Eu preciso ter eu começo a pensar em ampliar isso, eu começo a pensar em ampliar minha presença geográfica, eu começo a pensar em acumular clientes. Tudo isso, para acontecer tudo isso, Product Market Fit. O que significa? O mercado está disposto a aderir ao meu produto e não só ao meu early adopter, né? Então, é um passo um pouquinho diferente. E também, para isso, acontece, né, um passo aqui no Series A, que é a gente começar a aperfeiçoar produto, né? Então, são coisas que a Prix, ela tá, né, hoje estaria no Series A ali, o produto ele começa a caminhar mais rápido, ele começa a ter features sendo lançadas mais rápida, enfim, esse processo começa também a te ajudar a firmar o teu Product Market Fit, né? Então, beleza, temos um Product Market Fit, a gente está conseguindo vender para alguns clientes já, mais clientes do que inicialmente aqueles 2 ou 3 que estavam dispostos a comprar aquela incomodação inicial ali, podemos chamar assim. Vamos começar a ampliar isso, a gente começa a ganhar, né, presença geográfica, vende para um cara. Pô, uma coisa que foi super bacana, já estou até antecipando aqui, mas quando a gente começou a vender, a gente tem hoje revendedores, né, depois eu vou explicar um pouquinho sobre, mas a gente tem clientes hoje em 15 estados do país. Cara, quando a gente vendeu a primeira venda fora do Rio Grande do Sul, foi uma baita validação para nós. Puta, vendemos fora do Rio Grande do Sul, cara. A gente conseguiu fazer uma venda online com um cara que é um dono de posto, que, né, quando tu imagina lá no início, nem sempre é um cara muito né, íntimo com tecnologia, muito aberto a isso. Validamos uma coisa importante, sabe? Então, essas validações, esses passos são super importantes. Validar canal de distribuição, isso aqui é uma coisa, porra, canal de distribuição é um negócio que o cara não entende muito bem o que é, enquanto ele não tem o pepino de ter que encontrar um, sabe? Então, o que é esse canal de distribuição? Cara, tem um produto que se tu sozinho bater de porta em porta, pode dar certo, claro que pode, mas vai ser muito oneroso. Então, tu procura alavancas, né? Tu procura destravar algum canal que é um cara que já tem uma rede de distribuição e que ele pode botar o teu produto para ser distribuído por lá. São negociações chatas, enfim, tem toda essa questão. Valida o modelo de negócios, porque até então, beleza, eu vendi para 2 ou 3, no início eu negociei ali, foi de graça, para daí depois, se eu comprovasse o resultado, o cara me pagava um percentual do resultado, aí depois o segundo, a gente cobrou um FII fixo ali, independente do número, né, de usuários. Cara, a partir de agora tu está começando a escalar, não dá para tu fazer um negócio diferente com cada um deles. Como que tu vai ganhar dinheiro com isso? Vai ter que ter um padrão, e esse padrão ele vai ter que escalar junto com a tua operação. Valida esse modelo, garante que esse padrão mantenha a tua empresa de pé. E aí tu começa a falar dessas máquinas repetitivas, que é justamente um pouco, né, disso que eu acabei de falar. Tanto o meu processo comercial ele tem que já estar estabilizado para eu conseguir escalar. Essas máquinas repetitivas se fala muito assim, pô, o meu comercial vai ter que escalar, vai ter que funcionar, a minha geração de leads, a minha geração de oportunidades tem que estar consistente, o meu produto ele não pode cair quando eu botar mais usuários, eu preciso estar entregando a minha core feature, ou seja, o cara que usa o sistema da Prix hoje, ele contrata o sistema para receber preços, sugestões de preços otimizados. Não importa o que acontecer, todos os meus clientes têm que receber essa sugestão de preço otimizado. Então, essa máquina de geração, esse mecanismo de geração de preço tem que estar escalando. Tudo isso a gente tem que garantir que conforme a gente for aumentando a presença, isso vai estar funcionando, nessas máquinas repetíveis. Porque aí no Series B, né, as startups elas começam a falar só em escala. E aí aqui tu vai buscar investimento para isso, tu vai buscar investimento para aquela máquina repetível que tu estava vendendo para 10 clientes novos por mês, 20 clientes novos por mês, tu vai ter que vender para 100, para 200. E como que tu vai plugar isso, como que tu vai faturar esses caras, tudo vira um problema, assim, até aquelas coisas que inicialmente a gente não esperava que fosse um problema. Cara, fechei um contrato, como é que eu passo o bastão para o time que vai integrar esse cara? Quais as informações que ele tem que receber? E o time de CS, e o time financeiro, e o treinamento que ele tem que receber, enfim, como que eu controlo se ele está entrando na plataforma ou não? Quando eu tinha 5 usuários, eu conseguia eu olhar lá. Agora a gente tem mais de 100, não tem como. Tudo isso vira um problema, né? Então tem que estar tudo pensado já para ser escalável, né? E aqui no Series B é a hora que isso aperta bastante, assim. Então, enfim,
vale a pena ter isso bem definido. Tração comprovada com usuários, então o pessoal começa a usar e não para. Todas as máquinas repetíveis estão, né, escaladas, então elas estão realmente sendo ampliadas. Aí, nesse estágio, profissionais de mercado passam a integrar o time. Então, se antes eram os founders no amor, com o pessoal que comprou a ideia desde o início, no Series B já vai buscar recurso para botar um cara que vai tirar de uma empresa e vai botar na startup. Muda essa lógica também, né? Tudo em termos de novo, precisa de recurso para isso. E aí é aqui que o pessoal busca esse tipo de recurso. E aí até aparecem replicar esse modelo que já está sendo escalado para um determinado segmento, de repente pode replicar em outro. Porque agora o pessoal já viu que a empresa consegue faturar, vender, entregar, dar o suporte para esse produto, de repente dá para replicar isso em outro segmento, que é uma nova oportunidade. Então essas coisas começam a aparecer aí também, até que, né, de novo, isso aqui eu estou falando em rodadas de investimento, então o pessoal aqui no Seed vai ter feito isso, não precisa necessariamente de investimento, né, se o pessoal conseguiu fazer isso sem queimar caixa. No Series A, se a gente for pedir um investimento Series A, é esse tipo de item que o fundo que vai fazer esse aporte vai estar esperando. Series B, que tu vai usar o teu dinheiro, né? Pô, eu quero um Series A para fazer isso aqui. Eu quero um Series B para fazer isso aqui. Né? E quando tu consegue fazer tudo isso aqui, quando tu consegue dar tudo isso, tu dá mais um passinho aqui, chega no Series D, Series F, enfim, chama como quiser ali, para crescer muito mais. Então, é um pouco dessa lógica de uma startup, porque cada passo que a gente dá como startup, tu tem que estar validando alguma coisa. Tem que conseguir comprovar que a tese que tu construiu, ela realmente está se aplicando. Então, é sempre o desafio. Gente, até aqui, sei lá, surgiu alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam, deixa eu abrir aqui um pouco a janela, que vocês gostariam de perguntar, fiquem à vontade, senão a gente vai... Agora eu vou falar um pouquinho do case da Prix aqui nesse segundo momento do bate-papo. Bom, entrando aqui então para o case da Prix, deixa eu só... Peraí que eu me perdi nas janelas aqui. Ah, meu Deus. Eu quero... Ah, achei. Só vou abrir a janela aqui que está aqui do lado, que agora ficou quente. Gente, entrando um pouquinho no case da Prix, então, que é o que a gente vai contar aqui? Exatamente como aconteceu isso, como a gente passou por isso na Prix, né? Então, a ideia é que, pô, uma vez que a gente validou né, como funciona esse avanço, como cada etapa a gente precisa abordar ela, o que a gente precisa de recurso, quais são os itens que a gente precisa. Por exemplo, o pessoal fala, quando que eu sei que eu tenho um product market fit? Cara, para saber isso, tem gente que fala que tu tem que ter 100 clientes na tua base, tem gente que fala que tu tem que ter 50. Enfim, tem validações que são esperadas ser feitas para cada momento desse. E a ideia agora é mostrar como a gente aqui na Prix foi interpretando isso. Deixa eu voltar aqui. Diga. Leonardo, tu consegue liberar tua câmera de novo? Acho que quando tu... Opa, peraí. É melhor. Perdão. Obrigado. Malminha. Vamos lá. Bom, gente, então a Prix, né, construindo o futuro do pricing no Brasil, agora a gente vem contar um pouquinho dessa história. O que a gente quer contar aqui? Basicamente, o problema que a gente resolve. Então, para isso, eu vou usar esse... Aqui, deixa eu pedir uma licença aqui, gente. Os slides estão em inglês, tá? Porque eu peguei slides de um deck que a gente já tem pronto aqui, de um deck de investimento aqui que a gente está organizando uma rodada. E eu aproveitei alguns slides de lá. Não acho que vai prejudicar muito, mas só para explicar para vocês o motivo. O que a gente está resolvendo de um problema, né? Então, esse é um conceito que nos ajuda muito a ilustrar o problema que a gente resolve. Essa é uma escada proposta por um maior consultor de pricing do mundo, talvez, que ele fala sobre 5 níveis de maturidade que as empresas têm para trabalhar com precificação. Né? Então, cada degrau desse seria equivalente a um nível de maturidade no processo decisório de preços que aquelas empresas têm internamente. Quando a gente olha para esses, né, então, só para ilustrar, né, aqui abaixo, nível 1, nível 2, a gente está falando ainda de um processo decisório muito associado a custos. Né? A gente aprende isso horrores na engenharia de produção,
eu estou falando com gente aqui de outros cursos, né? Mas, enfim, na engenharia de produção a gente aprende muito essa lógica de, enfim, encontrar bem os custos e aplicar um markup, por exemplo. Isso é o que é muito feito hoje em dia, né? Na maioria das empresas. Excel é a principal ferramenta. Se a gente olhar aqui esses dados, 70% das empresas mundiais estão aqui entre o nível 1 e 2. Porém, quando a gente começa a perceber o avanço de tecnologias como inteligência artificial, né? Principalmente, primeiro de tudo, Big Data, né? Então, a possibilidade de se trabalhar com grandes bases de dados. E depois, as inteligências ou os sistemas que nos permitem processar tudo isso, não faz mais sentido a gente pegar uma fórmula do Excel e arrastar para definir o preço de todos os produtos de um determinado, enfim, um determinado varejo, por exemplo. Cara, a gente pode olhar para cada um deles, não precisa ser nós, mas um sistema pode fazer isso por nós. Então, conforme a gente sobe aqui essa escada, a gente abandona um pouco essa lógica de encontrar o meu custo e aplicar em cima disso o meu markup, e a gente começa a pensar em valor percebido, ou seja, quanto de fato cada produto desses tem de valor, né, entrega de valor para o cliente e quanto eu posso cobrar por esse produto, né? Que seria uma precificação já value based. Então, uma precificação que ela olha para cada produto e tenta diferenciar valor percebido e precificar de acordo, né? Capturar aquela disposição a pagar por um determinado produto. Subindo ainda mais essa escada, aparecem então as decisões de preço otimizadas, que são nada mais do que sistemas que olham para os dados, entendem qual é a percepção de valor para cada um desses produtos, trabalham muito com um conceito que eu recomendo, não sei se vocês conhecem, mas eu recomendo muito que deem uma olhada, que é o conceito da elasticidade. Então, qual é o impacto que oscilações de preço, né, quando eu mexo no meu preço para cima, para baixo, qual o impacto que isso tem no comportamento do volume, né, na minha demanda, no meu volume de vendas. E a partir desse estudo de dados, né, da elasticidade, olhando para os dados, essas ferramentas são capazes de realizar simulações de preços e impactos na demanda e encontrar qual o resultado ótimo de rentabilidade, né? Então, é muito do que a gente faz hoje aqui na Prix. E hoje, se você olhar ali, menos de 10% das empresas mundiais estão nesse nível. Então, né, a nossa tese é de que existe uma oportunidade gigantesca para ajudar as empresas a subirem essa escada, né? E é isso que a Prix se propõe a fazer por aqui. Isso a gente está falando de mundial, né? Imaginei no Brasil, então, que naturalmente acaba tendo um gap entre a média mundial. Aqui a gente traz, então, né, o Price Advantage, que é um livro da McKinsey, que fala que a precificação é a alavanca de impacto no lucro operacional mais imediata de uma empresa, né? A gente mexe em 1% no preço médio de um produto, por exemplo, para cima, é o impacto que isso pode ter no lucro bruto, no lucro operacional, ele pode ser de até 9,8%, tem outros que falam em 10%. Então, é a alavanca de maior potencial de resultados dentro de uma organização. Então, a Prix surge para resolver esse problema, gente, essa deficiência nas decisões de preço das empresas. O que a gente pode se inspirar? Quem está muito, muito, muito desenvolvido nessa área, vocês já devem estar imaginando, né? Mas, passagens aéreas, então, o pessoal que oscila muito bem preço, tarifa dinâmica, sabe acompanhar ali os dados e posicionar preço de acordo com... A gente tem um desafio bem interessante, né, de precificação para ocupar bem as aeronaves. O Uber hoje talvez seja o que está de mais avançado em termos de precificação, com aquela tarifa dinâmica do Uber, sabe? Nada mais é do que um sistema que, enfim, é muito análogo ao trabalho que a Prix desenvolve em outros setores, né? É um sistema que também monitora volumes de consumo e, associado àquilo, posiciona os preços, né? Aquela tarifa dinâmica que eu acho que todo mundo aqui já teve traumas envolvidos com ela. E aí, então, para explicar um pouquinho, né, da Prix, agora que eu falei dos problemas, vamos falar né, de quem somos e as soluções que a gente oferece. Então, a gente oferece, basicamente, a nossa visão, ela vem mudando um pouquinho, soluções de data science que auxiliam agentes de diferentes segmentos e setores a alcançar ganhos de eficiência, tá? Dentro dessas soluções, hoje, a principal vertical é o pricing, ainda é, né, aquilo que mantém a empresa rodando, enfim, sempre vai ser, né, o produto de pricing. E dentro dessa vertical de pricing, a gente tem duas ofertas que se diferenciam. Vou olhar aqui para o lado, que a minha tela maior está aqui. A solução de pricing para o varejo de combustíveis, então aqui é a tecnologia que eu estava falando, aqui está mais a Prix Startup, então isso eu já quero antecipar para vocês.
uma solução pronta, empacotada, que a gente está escalando para, né, o maior número de postos possível. Tá? Então, varejo de combustíveis aqui, a gente está falando quem é o nosso cliente aqui, o dono do posto. Seja um posto individual, seja uma rede de postos, a gente trabalha com, né, com diferentes perfis. Esses caras, hoje, eles têm o nosso sistema plugado no sistema de gestão deles e a tecnologia monitora os dados da operação e recomenda posicionamentos de preço de acordo. Aqui nós temos também a solução sob demanda, né, num formato mais de projetos. Então, olha que legal, né, por que eu puxei aquilo lá. Nessa mesma vertical que a gente tem um modelo startupeiro aqui, raiz, escala, a gente tem uma solução mais no formato de projetos, que a nossa visão é produtizar isso um pouco mais, mas hoje ela ainda está, a gente está testando muito esse setor, né? Então a gente está ainda num formato mais entrar lá e entender o que está acontecendo. Tá? Isso na vertical de pricing. Essa vertical de pricing, principalmente a parte de combustíveis, ela acabou nos apresentando oportunidades anexas à oportunidade dos combustíveis, né, com o sistema de pricing, que foram duas. A primeira delas, de dados, porque para a gente fazer as otimizações de preços para os revendedores de combustíveis, a gente precisou desenvolver uma tecnologia que captura dados de mercado, do mercado de combustíveis, né, principalmente preços na bomba de combustíveis. Então, hoje a gente tem uma tecnologia que coleta automaticamente mais de 50 mil preços todos os dias de quanto estão cobrando no país inteiro aí por gasolina, por etanol, por diesel, enfim. Esse dado é um dado de muito valor. É um dado que a gente utiliza nas otimizações para recomendar para o nosso cliente qual é o preço que ele deve praticar, mas é um dado que também tem muito valor para outros entes da cadeia. Então, por exemplo, né, só para dar um exemplo para vocês, distribuidoras. Então, essas distribuidoras, elas têm muito, a Ipiranga, a Shell, enfim, a BR, que vocês devem conhecer, essas empresas, elas têm muito interesse em saber quanto está o preço lá na ponta, porque aquele posto, o posto Ipiranga não é da Ipiranga, é um posto bandeira Ipiranga, que compra o produto da Ipiranga, mas quem opera é um revendedor, é uma outra empresa. Agora, se a Ipiranga sabe quanto aquele cara cobra pelo produto dele lá na ponta, ela sabe quanto ela deve cobrar dele, entende? Uma lógica nessa relação eterna de indústria barra distribuição e varejo. Então, eles têm muito interesse em saber desse dado. E aí a gente acabou, né, desenvolvendo uma vertical que fornece esse dado para eles, porque a gente já tinha esse dado. Né? Depois nós temos o Aprix Reports, que aí também foi uma derivação dos outros. Né? Como a gente tem um volume aqui que já está... Hoje são 200 postos utilizando a nossa tecnologia de precificação e nós temos uma amostra aqui de mais de 13 mil postos em relação a preços que esse pessoal está praticando na bomba, a gente começou a acumular uma amostra muito rica do mercado. E essa amostra, o mercado de combustíveis é um mercado que tem muito pouco em termos de dados circulando. Então o pessoal rapidamente se ligou que a gente estava com essa amostra e começaram né, a gente gerou um relatório ali na época estourou a crise do Covid, aí o pessoal, vocês vendem isso? Aí a gente, cara, até então, não, mas né, é um negócio que é um esforço muito baixo e faz muito sentido. Estruturamos ali uns relatórios, estão super bacanas, relatório de inteligência de mercado, entregando insights a partir desses dados que a gente está acumulando por aqui em função da solução de pricing. Né? Então, também temos esses reports aqui que a gente está comercializando. Avançando aqui só para vocês verem clientes hoje da Aprix. Né? Então, aqui é a vertical de varejo de combustíveis. Né? Então, tem clientes, aqui tem redes de variados portes, algumas delas possivelmente vocês conheçam. Aqui na vertical de dados a gente tem o Bradesco, por exemplo, o Bradesco BBI hoje é nosso cliente, o UBS, que é um banco de investimentos, também consome os nossos relatórios de inteligência de mercado, a Ipiranga é nossa cliente no fornecimento de dados. Tá? Então, data aqui, leia-se tanto o fornecimento dos dados brutos lá de preço na bomba, quanto os relatórios. Tá? O pessoal que consome tudo isso. E aqui a gente tem o primeiro cliente indústria, que é a M. Dias Branco. Não sei se vocês conhecem, mas a M. Dias Branco é uma empresa da indústria de alimentos, uma empresa bem forte. E como eu falei, aqui a gente ainda está fazendo uma validação, né? Testando ali, enfim, como a gente vai fazer essa entrega, que ainda está no formato bem projeto. Então, se vocês pensarem naquele espectro que eu apresentei lá no início, nós temos um modelo de negócio que está bem próximo de uma startup padrão ali, né? Na realidade enfim, é um modelo, enquanto que dentro da empresa existem outros modelos sendo, vamos usar o termo incubados aí que vocês falaram, né?
na divulgação, outros modelos estão sendo testados. E aí a gente vai ver em que nível daquele espectro a gente vai encaixar ele, sabe? Então, uma das coisas que vale a pena a gente deixar salientado, assim, que mesmo que tu esteja desenvolvendo um negócio que é para ser escalável, não te apega a isso desde o início, sabe? Validar esse negócio antes é muito mais importante do que tu necessariamente começar com uma escala. Indústria é um ticket muito maior, então é interessante também. Avançando aqui só para, né, mostrar um trabalho que já foi bem interessante. Não sei se vocês conhecem a Lynx, que recentemente foi adquirida pela Stone. A Lynx é parceira da Prix, né, na área de combustíveis. Então hoje, para vocês terem uma ideia, o mercado de combustíveis, o mercado de postos de combustíveis tem 42 mil postos no país. Desses 42 mil, 14 ou quase 15 mil utilizam a Lynx como sistema de gestão, né, ERP. Então, né, a Lynx hoje reconhece a Prix como a solução de precificação para o setor de combustíveis, né, a solução homologada oficial dela. Isso aqui, agora voltando lá para o que eu falei lá no início, canais. Tá? Isso aí foi uma negociação super complexa. A gente teve que encontrar, né, mecanismos, conhecer o pessoal da Lynx, fizemos algumas reuniões, enfim, visitas para lá, para cá, até a gente chegar num acordo que fizesse sentido, porque, de novo, eu bater na porta ali com o nosso time comercial de revendedores, porém, cara, é difícil e via uma empresa dessa a gente alcança muito mais gente, né? Canal é uma coisa que a gente tinha falado lá no início também, de validação. Aqui também tem, só passando rapidamente, uma cara do nosso produto, tá? Para vocês verem um pouquinho. Isso aqui é o que o dono do posto acessa todos os dias. Através disso ele vê o resultado dele, ele vê o resultado da rede dele, ele simula o que vai acontecer com a demanda quando ele mexer no preço, ele recebe as recomendações de preço para cada produto de cada posto, todos os dias no início do dia, ele projeta quanto ele vai ganhar de dinheiro, quanto ele vai vender, ele tem, enfim, ele ajusta a estratégia do posto, ele fala assim, cara, eu quero ser mais agressivo hoje, o sistema entende aquilo e otimiza baseado naquilo. Então é realmente um trabalho muito bacana que vem sendo feito, modéstia à parte, para né, entregar para esse cara algo que até então é muito curioso quando a gente pensa assim, até então esse cara não tinha essa tecnologia e a decisão que ele tomava era, vou seguir sempre o meu concorrente. E aí se vocês pensarem que todos os caras tomavam essa decisão, quem que definiu o preço, entendeu? Em que momento alguém fazia uma conta? Então, hoje em dia tem cara que não aceita mais tomar essa decisão sem olhar no nosso sistema. Então, fica um pouco, né, curioso isso. Bom, entenderam o que a gente faz? Espero que sim. Se tiverem com dúvidas, a gente fala no final, podem me interromper aí também. Mas agora, então, vamos falar um pouquinho daqueles dilemas que eu prometi para vocês, né? De novo, aí a brincadeirinha do Oceano Azul. Alguns dilemas que surgiram, assim, durante a trajetória e que seguem até hoje, mas que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco, porque a gente tem muito aquela ânsia de resolver todos eles, né? E conforme a gente vai avançando com o crescimento da empresa, a gente percebe que vários tu vai ter que negligenciar, entre aspas, mas empurrar para frente, porque agora tu vai quebrar tua cabeça e na realidade tu não vai conseguir resolver, porque não é o momento. E tu tem que saber disso, tu não tá indo no estágio para resolver esse problema. Então, pô, primeiro, né, quais setores? Assim, a gente lá no início se deparou com essa discussão, porque a gente sabia que a gente tinha uma tecnologia interessante para resolver problemas de precificação. Lembra aquilo que eu falei lá no início? Beleza, nós temos uma tecnologia, mas existe a dor? E mais, se existe a dor, onde ela está mais forte? Porque eu não quero ir no setor que, cara, sei lá, puta, pegar um exemplo qualquer aí, vai, gás natural, tô supondo aqui pelo pouco que eu li sobre. Um setor com preço meio tabelado, enfim, não tem muita oscilação, não tem muito o que fazer naquele preço. Talvez exista uma dor de pricing, mas é muito diferente do setor de combustíveis, que é o que a gente entrou, que esse cara ele tem que tomar essa decisão todo santo dia. Se ele tem 10 postos, ele tem que definir 50 preços, ele vê o mercado se mexendo, o insumo, né, o produto que ele compra oscila com o dólar, oscila com o barril de petróleo, enfim, uma complexidade brutal, assim. Então, qual setor? Como é que a gente começou a sentir isso? Get out of the building. A gente falou com muita gente mesmo. Fizemos reuniões com empresas que vocês conhecem. Ativei meus contatos de PR ali da época que a gente fez projeto. Fizemos projeto em Renner, fizemos, sei lá, um monte de lugar. Ligamos para esses caras. Não à toa hoje, um cara que era head de inteligência artificial da Renner, o Rinaldo, um PhD de Cambridge, genial. É nosso conselheiro aqui na Prix. Um cara fenomenal. Ele era o head da Renner. A gente conheceu ele através de um contato que eu fiz da época de EPR, liguei pro cara, falei do projeto, o cara marcou uma reunião, falou, cara, vou te apresentar o Rinaldo, tem que falar com esse cara. E aí os caras, eu digo os gênios, né, porque eu sou da parte comercial, mas o pessoal que pega os códigos mesmo e desenvolve,
se identificaram ali, formaram uma ótima relação e o Rinaldo hoje é nosso conselheiro, né? Então essas conversas valem a pena. Quais setores? Falamos com a Renner, falamos com a Panvel, né, que são as empresas sexy, né, o cara pensa no primeiro momento. Falamos com lojas Labs, falamos com, enfim, varejo, falamos com alguns. Fomos validando até que chegou um cara, eu falei com um cara que eu conhecia do Carrefour para chegar no varejo do Carrefour. Ele falou, cara, eu era da operação de postos no Carrefour, isso que tu tá me explicando existia para postos e esse cara hoje é CEO de uma rede em São Paulo, é nosso cliente até hoje e ele falou, eu quero ter isso na minha rede. Então foi ali que surgiu, foi numa conversa dessas, ele falou, a gente entendeu que fazia muito sentido e aí desenvolvemos o produto para ele, daí ele surge. Então, quais setores? Cara, bota muito, sem medo de ouvir não, assim, porque vai ouvir, faz parte, mas a gente ligou para muita gente, falou com muita gente, validamos muita coisa e a gente precisava encontrar que tinha dor. Então esse cara ele nos falou, existe a dor, vem aqui que eu quero que vocês resolvam. Ótimo, né? Pô, que legal. Nem sempre a gente tem essa sorte, né? Mas sorte, enfim, mas vale a pena, né, testar isso. Depois, consultoria produto. Quando a gente encontrou esse setor de postos, ao mesmo tempo a gente estava conversando com a Labs, a gente estava falando com... E aí, puta, era a oportunidade de desenvolver um projeto. E aí aquela morosidade de empresa grande. O que vale a pena, o que não vale. Como que a gente vê isso? Cara, vamos tocar as duas coisas, sabe? Aquela decisão que não tem como a gente ver agora, mas vamos tocando. E vamos vendo onde cada coisa vai chegar. De repente a gente um produto, um MVP, né? Mas um MVP pronto para revenda e a conversa com a Labs ou com... Nem lembro se era Labs agora tava ainda, puta, tem que apresentar para não sei mais quem, para depois não sei mais quem, para depois não sei mais quem, e aqui já tava rodando, sabe? Então, sabe, isso nos ajuda a responder a pergunta também, para onde a gente quer ir. No fim das contas, fez sentido o produto naquele momento. Foi um case, né? Nos ajudou a construir um case. Funding foi uma coisa também. Até que ponto a gente quer operar com recurso próprio? Até que ponto a gente quer operar com funding? O que faz mais sentido para cada momento? Então também foi um processo que no início fez muito sentido a gente ficar, né, a gente aportou ali, cada um fez o seu aporte, fez muito sentido a gente ficar, né, nesse momento gastando aquele dinheiro. Depois a gente conheceu o Alfredo Telechê, que é o Alfredo também é o primeiro sócio anjo ali da empresa. É um cara que a família Telechê é a família fundadora do grupo Ipiranga, né, da Ipiranga, que todos nós conhecemos. O cara é a terceira geração, foi CEO da Ipiranga, conheceu o projeto, fez super sentido. Aí foi o momento que a gente entendeu que fazia sentido receber um aporte. Mas não foi algo que a gente desde o início pensou, não, tem que ir atrás, tem que ir atrás, tem que correr, tem que pegar dinheiro. Não fazia sentido. E agora, de novo, a gente demorou para decidir que agora a gente está organizando um aporte, não um Series A, vai. Mas, de novo, pô, vale a pena, não vale, o que a gente quer, o que a gente não quer. E aí o mercado vai nos ajudando a responder, ou as coisas vão acontecendo e nos ajudando a responder também. No fim das contas, ali, bom, de funding tem uma coisa interessante também, tá, gente? Uma startup, quando ela vai atrás do dinheiro, ela também tem que entender qual tipo de dinheiro ela quer. Porque tem fundos que vão botar um dinheiro ali e vão falar, eu quero um unicórnio. Então, tu tem que me entregar um unicórnio. Agora, tu quer ser um unicórnio, sabe? Tem uma diferença. Ou tu só quer falar pro cara que tu quer ser um unicórnio para pegar o dinheiro dele. Porque isso daí não vai dar certo. Então, para que tu vai usar esse dinheiro? O pessoal questiona muito. Cara, tu vai usar esse dinheiro para quê? Tu precisa de quanto? Se tu tivesse todo o dinheiro do mundo, o que tu ia fazer? Pergunta matadora também, que sempre aparece. Como a gente vai usar isso? Então, vale a pena refletir um pouquinho sobre. Por fim, Data Science ou Pricing, né? Desde o início, a gente tem cabeças muito boas no time, né? O time é muito, muito bom mesmo. São pessoas, enfim, né? Acho que aqui, a maioria da URGS, pessoal que faz duplo diploma, então vocês já sabem que é o pessoal que tem, né, um bom aproveitamento acadêmico, pessoal cabeção mesmo, enfim. E aí a galera, o Rinaldo mesmo, que é o nosso conselheiro de Data Science, fala, cara, vocês têm que resolver problemas de previsão de demanda, porque vocês têm que fazer previsão de demanda para resolver pricing. E o mercado está precisando de soluções assim. E aí a gente fala, puta, peraí, Rinaldo, agora não, cara, calma. Mas já estamos olhando para isso também. A nossa visão hoje, já no terceiro horizonte assim, de futuro, já olha para essa oportunidade. Então, tudo isso foram dilemas que saber dizer não para algumas coisas assim, ajuda muito a algumas delas avançarem, né? Uma coisa que é muito curiosa, às vezes tu fala com um fundo ou fala com uma pessoa mais experiente, o cara fala assim, cara, tu tem que focar. Por que tu tá vendendo dado? Você tem que focar em pricing. Aí depois tu vai falar com o outro. Aí o cara vai falar assim, cara, genial vender dado, bota o teu produto praticamente de graça, escala no mercado e vamos vender dado. Aí tu fica, beleza, mas quem conhece o negócio no fim das contas é tu, então pega esses insumos e decide
o que né, baseado naquela rotina de dia a dia, o que está fazendo mais sentido. Aqui foram alguns, e aí aqui eu separei aquele mesmo slide só para a gente ver como, né, a Aprix validou cada um desses momentos. Se vocês forem ver aqui, a Aprix é uma empresa que surgiu em 2019, tá? Janeiro de 2019, a gente começou a operar de fato, então a gente vai fechar 2 anos agora, é jovem, é uma empresa jovem, mas a gente já avançou né, alguns passos aí nessa lógica de validação. Lá no início existe a dor. Puta, a gente teve que falar com muita gente, a gente botou o sistema para rodar o MVP muito no início. No início a gente fez um código muito bom, que aprendia super bem efeitos de preço na demanda. Tá, mas como é que tu entrega o preço? O cara não quer ver código, o cara quer ver qual preço ele bota. Aí a gente teve que fazer uma tela, né? A gente fez uma tela lá. Vamos fazer 6 anos de Que alguém história. abriu o microfone e tomei um susto. Alô? É uma pergunta, gente? Acho que foi sem querer, mas pode continuar. Tá. Enfim, então validamos a dor, validamos o MVP, conseguimos fazer, né, uma primeira venda ali que foi genial, assim. Conseguimos resolver o problema, o cara realmente sentiu o resultado. Enfim, muitas essas etapas. Assim, em março de 2019, faturamos o primeiro cliente. Cara, foi um acontecimento fenomenal, assim, é muito bacana de ter esses né, momentos. Validamos o canal de venda, ali eu botei no seed, porque a gente realmente começou a fazer isso muito cedo, mas na prática a gente, né, como agora a gente já está aqui nessa fronteira, a gente já está em Series A validação eu diria que foi mais para Series A mesmo, porque a gente começou a conversa enquanto a Aprix estava em um momento, mas a gente acabou ela, a Aprix já estava em outro momento. No Series A, a gente já tem um Product Market Fit, o produto está escalando, a gente já está com 200 postos na base, a gente já está com uma presença em 15 estados, a gente já tem conversa com uma rede do Paraguai, que são os caras que entenderam, a dor lá é muito semelhante, é uma dor meio universal. Então, ali, ó, primeiro grande canal formalizado, porque lá no início ainda era, né, um canal, validamos que tinha como vender via aquele canal, mas ainda não era algo muito, muito estruturado. O nosso produto andou muito recentemente também, então tudo isso acontece ali no Series A. As máquinas repetíveis, elas estão de fato acontecendo, né? O nosso produto está repetível, o nosso processo de onboarding está funcionando, nosso faturamento está funcionando, a gente está vendendo, então tudo isso, né, tá funcionando. Então agora a gente sentou e falou, cara, beleza, talvez agora seja o momento da gente trazer realmente um aporte, porque agora a gente consegue entender onde vai o dinheiro para acelerar isso aqui. Coisa que há 6 meses atrás, se vocês nos perguntassem, não estava claro como está hoje. E provavelmente daqui 2 meses já vai estar ainda mais claro. Sabe, essa coisa vai acontecendo muito rápido e essas validações nos ajudam muito nisso. Então, Series B, Series C, etc., eu botei aqui como loading, porque, né, a gente tem que ver como as coisas vão andar, mas tudo indica que vai ser, né, as coisas estão se desenhando de uma forma bem, bem bacana aqui para a Aprix. Bom, deixa eu ver aqui, eu tô finalizando, tá, gente? Tô dentro do tempo. Tá dando 56 minutos pelo que eu tô vendo aqui, acho que tô dentro. Aqui por fim é só para compartilhar com vocês, né? Essas reflexões. Não sei se tem alguém aqui que trabalha na 45, ou enfim, devem conhecer o pessoal lá, né? Sempre que eu falo com a Luciane, eu fico, puta, velho, a Luciane é foda, né? Ela já sabia de tudo desde o início, assim. E aí essa visão de empresa e para onde vai a empresa, ela foi amadurecendo muito, né, durante o processo, enfim, desse período recente que a gente está trabalhando. E aí, recentemente, a gente sentou com os sócios, daí a gente ponderou muito aquela questão, cara, lá na frente faz sentido sim a gente olhar para Data Science, porque lá na frente é uma entrega que a gente consegue fazer. E aí a gente se inspirou muito nos 3 horizontes da McKinsey, que é um conceito bem, bem bacana, bem simples, mas bem, bem interessante. E aí a gente olhou, tá, não, beleza, o que a gente tem agora? A gente tem o horizonte 1, combustíveis. Cara, vamos defender aqui, vamos expandir. A gente está, sim, num oceano azul. Hoje, no Brasil, não existe empresa que faz o que a Aprix faz para compostos de combustíveis. No setor de combustíveis, existem poucas que olham muito para o upstream da cadeia, ou seja, para, no máximo, ali até a distribuição. Mas no varejo de combustível, no posto, não tem ninguém fazendo isso. A gente tem que crescer a ponto de se tornar um problema para alguém querer entrar, né? A gente sabe esse benchmarking aqui da Calibrate. É um pessoal que faz isso, mas fora do país, né? Eles ainda não entraram no país. Então a gente falou, beleza. Mas no horizonte 2, cara, no horizonte 2 a gente já tem o pé
né? Esse conceito ele é bacana porque ele fala o seguinte, beleza, 90% do tempo da tua energia investe no horizonte agora, mas 10% olha para o horizonte, para o próximo. Então a gente já está com um pé na M Dias Branco, que seria o nosso horizonte 2. A gente quer sim ser uma plataforma, né, de inteligência de pricing que converse com diferentes indústrias, né? E é um caminho que a gente já está traçando. O projeto com a M Dias é super bacana, um baita projeto, vai nos abrir muitas portas, a gente tem certeza disso. Então aí o benchmarking já muda para a PROS. Essa PROS é o maior player talvez de fornecimento de tecnologia de pricing no mundo. E aí por fim o horizonte 3, que daí a briga fica bem interessante, a gente olha para grandes players mesmo, assim, né, de data science, de inteligência, de analytics, né? Então Palantir, BCG Gama, claro, são caras muito grandes, mas assim dá para incomodar. O mercado brasileiro tem espaço, carece de soluções de inteligência, então é um pouco para onde a gente está olhando lá para frente, né? E aí de novo um pouco daquela visão que eu compartilhei com vocês ali anteriormente, né? Aquele dilema: somos uma solução só de pricing, vamos para data science? Talvez sim, mas vamos botar isso no tempo e saber quando dar cada passo. Isso é algo que, sinceramente, assim, nem toda startup tem maturidade para fazer, mas ajuda esse tipo de decisão. É legal quando tu senta lá com, sei lá, os fundadores ali, porra, cara, o que a gente quer, velho? Beleza, eu concordo, vamos todo mundo concordar com isso, mas como a gente bota isso no tempo, velho? Vale a pena a gente olhar agora para isso, se a gente ainda tem que fazer isso? E as coisas elas começam a se desenhar mais e o tempo ajuda também a clarear um pouco a visão, né? Aqui tem um gráfico já um pouquinho mais, esse aqui é interessante. Enfim, esse é um clássico slide de deck de captação de investimento, assim, que eu estou falando aqui. Isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então aqui seria, né, o faturamento da Prix ao longo do tempo. Aqui a gente recebeu um aporte do Alfredo Telechê, né? Então o Angel veio aqui em março de 2019. A gente não tinha um faturamento ali, tinha aquele primeiro cliente. O nosso valuation foi naquela época acho que de $50 mil. Não, $500 mil. $50 mil, tá, isso aí. $500 mil, $50 mil foi o aporte. Beleza, então a gente recebeu esse aporte, começa a trajetória. Essa linha azul aqui é a linha de faturamento. Esse faturamento ele começa a crescer, chega aqui a pandemia, a gente sentiu menos do que a gente esperava, mas sentiu. Porém a pandemia, se vocês forem ver aqui no detalhe, surge uma coluninha verde, né? Porque até então esse faturamento era produto postos de combustíveis. Aqui surgem os relatórios. A gente divulgou um relatório no início da pandemia falando sobre o mercado e o pessoal falou, cara, a gente quer comprar isso. Então, surge uma nova vertical aqui, o faturamento volta a subir, né? Então, aqui, enfim, a gente deve fechar o ano aí com algo próximo de $600 mil de faturamento. E aí, beleza. Até aqui é o que a gente está projetando. O que a gente está olhando para o futuro? Lembrem, né? Depois eu vou fazer o exercício com vocês de encaixar isso naquilo que eu mostrei lá atrás. Mas então, o que a gente está projetando? O que está acontecendo aqui? Cara, para frente, olha o que essa curva tem que fazer. Talvez aqui não vai ser só com o negócio de impostos, ele vai ajudar muito, mas tem outras verticais. Mas a Prix espera sim ser uma empresa que vai ter um crescimento acelerado, né? E aí é por isso que a gente consegue olhar para cá e falar, não, beleza, agora faz sentido ter uma injeção de capital, porque a gente consegue ver da onde vai vir esse crescimento, quais são as verticais, qual o produto que a gente vai ter que fortalecer mais, qual é o próximo passo, enfim. Então, next round de investimento entraria, a gente está projetando para março de 2021, né, aqui ó, vai Series A, Series B, estamos falando aqui, né, o Series B estaria mais ou menos até aqui, e aqui a gente está falando de um Series D. Então, lembrem daquela lógica e vejam como ela de fato se aplica quando tu vai seguindo mais ou menos um playbook, assim, vai batendo os milestones, assim. Cara, não faz sentido tu pensar em ter o melhor produto do mundo antes de saber se teu produto resolve alguma coisa. Então, primeiro resolve alguma coisa. E essa lógica, ela se aplica muito bem. Aqui a gente botou para mostrar um pouco das etapas que, né, na Prix, como elas aconteceram. Então, por exemplo, aqui no início, validação de clientes. Então, enfim, validação de que existe, né, mercado para isso. Depois, numa segunda etapa, a gente transformou o nosso MVP, aquilo que a gente conseguiu utilizar para resolver algum problema, em um produto. Nosso produto avançou, né, bizarramente, né, nos últimos meses. Então, né, foi um momento que a gente aproveitou, inclusive, a pandemia para fazer isso.
E aí, beleza, pô, validamos ali, conseguimos fazer um produto, estamos vendo que está se desenhando esse ramp-up aí de vendas. Como a gente vai fazer isso? O que deve acontecer? De novo, então a gente bota aqui esse preparing for growth. E é onde a gente espera captar essa próxima rodada. Né? Eu fiz questão de trazer, porque eu acho que ele ilustra bastante né, os momentos. Né? A gente é meio metódico assim, em termos de enfim, etapas as etapas corretas. Aqui a gente começa a fazer o que a gente fez lá no início para a indústria, né? Esse ponto D aqui. Então, agora que, né, o pessoal fala muito disso, assim, os fundos valorizam. Pô, agora que tu conseguiu, de alguma forma, montar um sisteminha que funciona, de um modelo que funciona no setor, aquele setor está tracionando, tu está trazendo receita, tu não está perdendo cliente, tu está acumulando clientes, teu churn está baixo, eles estão pagando, enfim, tudo aquilo, eles estão usando o teu sistema. Agora tu pode começar a olhar para um outro setor e de repente tu vai, né, replicar algumas coisas. Então, é o que a gente espera olhando para a indústria. Bom, aí até aqui, gente, era, né, a ideia de trazer, então, aqui acho que a gente fecha, basicamente, a sobreposição de Case e Aprix com aquilo que a gente foi vendo. Eu espero que vocês tenham conseguido, pelo menos, conectar os pontos, assim, puta, realmente, os caras fizeram aquilo que fala lá no início que tem que fazer e acontece na vida real. Óbvio que nada é tão linear quanto parece quando eu conto aqui, né? Tipo, teve um monte de decisão que a gente teve que tomar que não estava claro, assim, e que depois a gente olhou e falou se fez sentido ou não. Muitas vezes não fizeram, mas faz parte do jogo. Aí aqui, por fim, eu só consolidei, enfim, principais pontos. Então, se fosse para tirar os 5 principais, todo o processo envolve validações e teste. Quando eu digo aqui todo o processo, eu estou querendo dizer todo o processo de construir uma empresa, vai considerando principalmente o modelo mais de qualquer empresa, mas considerando nesse caso, um modelo mais de tecnologia, de um produto que não é tão natural a utilização desse produto, para uma demanda que ela ainda está muito incipiente, né? As empresas elas agora estão olhando para o pricing da forma como poderiam. Tem muita validação, tem que colocar muita coisa na rua, falar com muita gente para receber esse feedback e entender se está fazendo sentido ou não. Acho que o Lean Startup, aquele, né? Isso aqui é chovendo molhado quase, os caras só falam nisso. Tudo tem que ser pensado para escalar e repetir. Cara, todas as iniciativas que a gente tem aqui na Prix hoje, a gente gosta muito da lógica do Scrum. Assim, todas as áreas funcionam com Scrum, umas são mais aderentes, obviamente, do que outras, mas assim, tem coisas que a gente bate muito na tecla. Cara, isso que tu está fazendo, primeiro, é escalável? Sim. Qual foi o resultado que tu encontrou? E é a atividade que mais gera valor para a empresa agora? Se tu conseguiu responder isso, sim, para essas, beleza. Né? Resultados, enfim, tipo, bons resultados. Beleza, vamos seguir fazendo isso. Se tu não respondeu sim para algumas, vamos repensar. Então, tudo tem que ser pensado para a gente poder botar para rodar na próxima etapa ali, que vai no Series B ali, com essa máquina a gente vai repetir várias vezes numa escala muito maior. Gastos com aprendizado são investimentos, tá? Isso é legal porque todo mundo sabe, né? Ninguém espera e às vezes se desenha muito isso, não, o fundo vai te apertar e vai querer que faça tudo certo. Todo mundo sabe que vão ter erros pelo caminho. A questão primeiro, gasta pouco para aprender e aprende. Né? Não adianta tu gastar um dinheiro para fazer alguma coisa que deu errado e depois fazer a mesma coisa de novo. Tudo bem, gasta, aprende, isso é um investimento, isso, né, te ajuda a ganhar tempo. Algumas dúvidas são devidamente sanadas após a decisão ser tomada. Muitas decisões a gente toma considerando aqueles poucos pontos que a gente consegue né, ter acesso e realmente usar para tomar uma decisão. Muitos outros pontos a gente não consegue, né? Isso fica muito abstrato, mas quando a gente pensa na prática, enfim, desde botar uma campanha para rodar, assim, puta, qual é a campanha que vai gerar mais valor? Nesse momento a gente não tem track record, a gente tem tudo muito novo, então vamos botar e vamos ver o que traciona mais. Cara, depois muda e a gente vê, né, baseado no resultado. Vai fazer parte, e pessoas que são, né, aquelas pessoas ansiosas, eu sou uma pessoa ansiosa pra caramba, eu gosto de ver as coisas sendo resolvidas logo, né, tem que saber lidar com isso, sabe, porque realmente não é assim, tem coisas que tu vai ter que ir acompanhando de perto para ver se está indo na direção certa e rapidamente corrigir, tem que ter muita agilidade para isso. Por fim, acho que o risco é inerente ao processo, né, então, de novo, né, o desafio tem que ser aprender a lidar, assim,
o processo de validação, cada dia que passa, a gente gosta de falar que, porra, cada dia que passa, a Prix assinou um contrato, pô, teve mais uma notícia boa, cada dia que passa é o risco diminuindo, né? O risco que a gente tinha lá no início, quando entrou o Alfredo e a gente começou o trabalho, enfim, na casa lá do Fred, que é o nosso sócio, era um infinito, né? A gente estava pegando ainda mais saindo da URGS, assim, pessoal com uma boa formação, abriu mão de muita coisa para o Zoanás foi convidado para fazer um doutorado na França. O cara ligou para ele quando ele voltou para Porto Alegre e falou, cara, vem fazer um doutorado. Ele falou, cara, muito obrigado, tô tocando a Prix. Isso aí não foi agora que a empresa já está funcionando. Foi lá quando a gente não tinha nem cliente ainda. Então, o risco é muito inerente ao processo. A gente tem que saber lidar e saber né, que tá enfim, conseguir ver que as coisas estão acontecendo, assim, mas faz parte, assim. Então, cada dia que passa, o risco diminuindo e as coisas funcionando é um processo fenomenal, assim, muito legal. Então, é isso aí, gente. Da minha parte era isso. Botei aqui uma finalizaçãozinha, aqui tá meu contato, enfim, para quem não tem, quiser adicionar em LinkedIns da vida, fiquem à vontade. Mas da minha parte era isso. E aqui eu só botei, não sei se vou passar o material para vocês, aqui tem algumas referências que eu botei no final ali, que de repente eu passo, daí o pessoal que se interessou, quiser dar uma aprofundada, elas ficam ali. Beleza? Perfeito. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, pode abrir o microfone. Mas primeiro eu queria agradecer muito, Bernardo, pela tua presença. Realmente, uma capacitação incrível mesmo. Assim, eu fiquei ligado do início ao fim, achei muito, muito interessante. Realmente, até aquela questão assim, do próprio da startup, da diferença assim, que tu colocou ali já no início da startup e consultoria, assim, achei muito legal. Realmente, a questão do equilíbrio também entre projetos personalizados e aquela questão do escalonável, sabe? Então, cara, realmente, sim, muito, muito obrigado pela capacitação. Imagino. Por compartilhar um pouco da história da Aprix aí, estão mandando muito bem, parabéns também. E foi muito bom conhecer essa empresa, assim. Bacana, gente. Eu que agradeço, na realidade, o convite. Eu acho bem bacana. Recentemente, eu vi que a Isa está aqui recentemente, eu tive lá na EPR também, falando pra caramba. Volta e meia a gente aparece. Mas fiquem à vontade aí para fazer convites. De repente, na próxima, a gente envolve o Zoanase, né, que é o CEO também. Tenho certeza que ele vai super aceitar o desafio. Cara, fiquem próximos, assim, da Prix, pessoal. A gente sempre fala, assim, enfim, engenharia... Cara, é meio chovendo molhado, assim, eu até tenho cuidado para falar. Assim, o pessoal que, na média, o pessoal que sai de uma engenharia da URGS é um pessoal que sai muito bem. Eu não sei se estou falando só com engenheiros aqui, mas, enfim, na média, o pessoal que sai da URGS sai muito bem. A gente tem hoje na equipe, não são só engenheiros, e a gente ter essa proximidade com o pessoal é importante para nós também, a gente tem interesse. Então, fiquem à vontade, nos sigam nas páginas, cara, mandem mensagem, eventualmente marquem cafés, se não puder ser comigo, a gente vai mandar alguém do time para conversar. Agora o Corrêa vai dar ele prometeu, né, mas não sei se ele já honrou, mas ele vai estar na EPR dando ali um workshop, alguma coisa de data science também. Enfim, a gente tem muito interesse mesmo em manter essa proximidade, porque eu provoquei super a EPR, assim, lá na nossa conversa, e agora eu vou provocar vocês também, assim, se não vocês que estão aqui, se não nós, quem vai ser o cara que vai ocupar uma vaga de cientista de dados numa grande empresa para trabalhar com a otimização do pricing ou da cadeia logística da Magazine Luiza, sei lá. Cara, se vocês não estão programando ainda e entendendo um pouco dessa lógica, pelo menos eu não programo, mas eu entendo, né, um pouco daquilo, já estão atrasados, tinha que estar, entendeu? Então nós somos, né, vocês aí são o pessoal que vai estar na ponta daqui 2, 3 anos assumindo essas posições, e para nós é super interessante ter esse contato, porque no fim das contas a Prix vai abrir oportunidades e ter esse pessoal entrando e assumindo elas, para nós é sempre interessante. Bernardo, tem uma pergunta para ti. Vou Claro. fazer aqui. Tu falou bastante ali de quando vocês fundaram a Prix, no caso, estavam modelando o MVP de vocês e tal. Sim. Mas eu fico com uma dúvida que, tipo, quando vocês começaram essa ideia, a ideia principal era do pricing para postos de combustível. Aí eu fiquei numa dúvida também de quanto vocês pensavam no longuíssimo prazo, ou no longo prazo, vamos dizer assim, enquanto estavam pensando nisso. Na minha cabeça, assim, por exemplo, daqui 20, 30 anos, talvez esse não seja um mercado tão interessante. Aí não sei como vocês fizeram para equilibrar esses dois vieses de tipo,
talvez esse mercado em específico não seja interessante, mas a gente pensa em expandir. Como é o pensamento de curto e longo prazo, logo no início assim da formação da Sim. empresa? Baita pergunta, assim. Na real, é muito difícil tu projetar o longuíssimo assim, quer dizer, não quero dizer que isso é muito difícil. Foi muito difícil para nós, tá? No nosso caso. Foi muito difícil a gente projetar o longo prazo, porque no início a gente não sabia realmente nem qual era o setor que a gente atuasse. A gente sabia que a gente tinha, cara, caras muito bons, com uma tecnologia na mão que faz muito sentido e que é uma dor para vários setores. Beleza, entramos para o setor de combustíveis. Daí a gente olhou, cara, uma vez a gente discutiu sobre isso. Muito bem, talvez daqui. Agora, recentemente eu vi uma notícia, acho que 2050 a Alemanha pretende extinguir, acho que é 2050, 2040, enfim, ou é 30, ou é 40, ou é 50, mais que isso não é. A Alemanha pretende extinguir o consumo de combustíveis fósseis, tá? Beleza, 2050 a Alemanha. Cara, no Brasil, enfim, vamos jogar isso para 30 anos depois, se é que vai acontecer, porque a nossa matriz vocês conhecem muito bem, muito mais delicado esse tipo de movimento aqui. Sim, realmente é um risco, né? Tem que estar na balança em algum momento, mas é um pezinho bem pequenininho na balança agora. E a nossa premissa é a seguinte: independente do que estiverem vendendo, vai ter que ter preço. E se tiver que ter preço, a Prix resolve, entendeu? Então, não é necessário. A nossa expertise, a gente fala muito isso, assim, a nossa expertise não é combustíveis, a nossa expertise é pricing. E pricing, enfim, enquanto tiver capitalismo funcionando, eu acho que tem que ter pricing. Então, né, então é um pouco disso. Mas realmente, assim, é muito difícil projetar lá na frente, desde o início. A gente tem conversas que a gente já deveria ter tido e ainda não teve, sabe? E faz parte, a gente sabe. Boa, muito obrigado. Curti. Eu vou parar aqui para facilitar. Pode ser também, tá? Tranquilo. Porque daí eu vejo melhor Uhum. Eu fiquei um pouquinho assim com a dúvida, ele comentou que o primeiro cliente que vocês fecharam foi em março de 2019, se não me engano, que em janeiro vocês já estavam assim mais estruturado, mas quando é que foi que tu teve aquela ligação que tu comentou da França, assim, tipo, como é que foi da trajetória, assim, tipo, quantas pessoas estavam envolvidas nessa ideia no início e como é que foi até chegar, assim, até ali o janeiro de 2019? Sim, sim, bacana. Eu voltei do intercâmbio lá eu fiquei 10 meses, eu acho, na Itália, na realidade. Então eu voltei por setembro de 2017. Eu voltei para ver o Grêmio campeão da Libertadores. Aí no final desse ano, cara, agora eu não quero te mentir, mas o barra início de 2018 eu recebi a ligação. Eu tava já no Me Salva. Eu tô com muito medo de não estar ajustando exatamente assim a linha cronológica, mas foi alguma coisa assim, tá? Eu já estava no Salva, recebi a ligação. Eu sei que em março ou abril de 2018, a gente fez a primeira reunião. Aí, então eu recebi essa ligação, foi tipo assim, o Zonasi, não sei se alguém que conhece o Zonasi, ele é muito engraçado, porque a gente é muito antagônico, assim, a gente foi colega de graduação a vida inteira. Eu sou bem mais expansivo e debochado, e ele é todo sério, assim, quietão, reflexivo. E aí ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, assim, do número francês, cara, aqui quem fala é o Guilherme Zonasi, e eu tenho uma proposta para te fazer. Pode crer, velho, me liga aí. Daí ele me ligou. Daí a gente ficou 2 horas falando, assim. Daí me falou da ideia, eu falei, cara, faz muito sentido, vamos tocar ficha. Quando voltar, a gente conversa direito para ver como a gente vai, né, andar com isso. Aí quando ele voltou, ele chegou, sei lá, uma terça de noite, na quarta a gente estava fazendo a reunião, eu, ele e o Fred, que somos os três que iniciamos o trabalho. Né? O Fred também fez duplo diploma, formado em engenharia física, laurea acadêmica, porra toda. E também trabalhou com pricing na França. Né? O Zanazzi trabalhou na Accenture, o Fred numa outra consultoria. Aí, beleza, aí a gente fez essa reunião. Em 2018 foi tipo março, abril. Aí a gente passou 2018 praticamente inteiro nesse processo de validação. A gente falou com muita gente, a gente participou daquele processo de aceleração que uma aceleradora aqui nos convidou, os caras nos conheceram, falaram, cara, venham participar. A gente sabe que vocês não estão, né, evoluídos ainda como empresa, mas venham porque a gente gostou bastante da ideia. A gente participou, aí depois de lá a gente fez até um MVP com a Labs lá, de umas ideias, não andou muito. E aí eu sei que 2018 inteiro a gente foi nesse processo, falando com muita gente, falando com diversas indústrias, varejos, até que a gente falou com esse cara de postos. Né? Daí a gente começou ali por 2000, aí eu saí do Me Salva na metade do ano,
né, cumprir meu período lá, não gosto de parar na metade. E aí começamos a trabalhar full, né, os três, na Aprix em 2018, mas na casa do Fred, assim, tipo, eu tinha um quiosque lá, era nós três lá, passando frio pra caralho. Daí, fechamos ali 2018 trabalhando lá, daí em janeiro a gente falou, tá, velho, isso aqui tá, né, aí 2018, né, no finalzinho a gente já tava trabalhando com esse primeiro cliente de São Paulo, ainda no formato, né, de graça, assim, o cara dos postos já, daí, aí o produto começou a ganhar forma, a gente já tava, outubro, novembro de 2018, a gente tava mandando sugestão de preço pro cara, janeiro a gente consolidou o primeiro case com ele, foi super bacana, aí a gente, não, velho, tá fazendo sentido, vamos alugar uma salinha, a gente alugou uma salinha ali do lado do prédio grande que tem no Felipe Camarão, assim, bem menor que esse quarto aqui que eu tô, acho. E aí ficamos ali os três, aí depois entrou o Henrique logo em seguida, ainda em 2018 entrou o Henrique, e aí dali que foi. Aí eu considero janeiro de 2019 que foi realmente a gente se mudou para a salinha, e aí começou, né, de fato, a trabalhar, assim, né, enfim, mais formal, assim, de uma sala. Daí virou de verdade, parece. Perfeito, obrigado. Pessoal, alguém mais uma pergunta? Aproveitar a oportunidade. Bom, pessoal, se também tiver alguma outra pergunta, o Bernardo deixou ali o e-mail dele, você pode talvez entrar em contato com ele. Cara, de novo, agradecemos de novo assim, a tua presença, foi uma capacitação incrível, também saltando, assim, muito legal conhecer a ideia de você, a trajetória de vocês, assim, então realmente agradeço muito. E é isso aí, assim, muito obrigado. O pessoal pode entrar em contato com ele se tiver alguma dúvida. E a capacitação fica por aqui, pessoal. Semana que vem teremos a nossa última capacitação do Capacita 360. E isso aí, pessoal. Beleza. Valeu, gente. Obrigado, viu, pelo convite e pelo tempo de vocês. Já falei, fiquem à vontade, entrem, sei lá, adicionar no LinkedIn, quiserem seguir a Prix, quiserem acompanhar mais de perto. A gente, até dando um spoiler, assim, saindo dessa rodada, a gente já está com alguns fundos em conversas. Provavelmente, né, final desse ano, início do ano que vem, a gente vai ter muita oportunidade abrindo na empresa, assim, então vale a pena vocês estarem de olho aí, que sempre tem espaço para gente boa. Beleza? Valeu, galera. Obrigadão, viu? Beleza, então, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem. Espero a todos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada.